vocês, ontem eu mandei mensagem para a Cris para saber sobre a questão das notas. E aí, o que acontece? Ela me fala o seguinte, que aparentemente parece que eles não conseguiram juntar o sistema do campus com o do colégio. Então, a gente vai ter que fazer no método tradicional mesmo, a gente vai ter que digitar as notas de todo mundo. Só que eles não liberaram o sistema ainda. Então, assim, a Cris está esperando as informações do pessoal da TI para poder liberar para a gente, tá? Então, pelo que ela me falou, provavelmente essa semana isso já vai acontecer, tá? Eu mandei mensagem para ela ontem, perguntando sobre isso. Então, o retorno dela foi esse, que o pessoal da TI não conseguiu juntar o campus com o sistema do colégio e a gente vai digitar a nota de vocês, igual a gente fazia antigamente, né? No sistema do colégio mesmo, tá? Vai ser no campus. E aí, de qualquer maneira, vai ser no Forms, né? Igual a gente tem feito. E aí pode ser pelo Forms ou pode ser pelo campus. Aí é o professor que escolhe. Mas, enfim, aí eu acredito que até essa semana isso já está resolvido, eu já consigo lançar a nota para vocês, tá? Outra coisa que eu perguntei para ela, e é isso, ela ainda não tem uma solução, não tem uma solução ainda, que é aquele esquema que os alunos que não entregaram trabalho, porque outro colega do grupo entregou, né? Esses alunos ficaram zerados nos trabalhos, não foi isso? Então, um só do grupo enviou, quem não enviou ficou com a nota 0. E aí, isso é uma coisa que eu estou, né, batendo pé lá com eles para poder resolver. Eles ainda não deram uma posição, mas pelo que a Cris me falou, de toda forma, antes da nota final ser liberada, eles têm que arrumar isso, né? Então, o que acontece? Qualquer atividade que a gente coloca no campus para vocês, se um aluno faz uma única questão, a atividade já fica travada para mim. Eu não consigo editar mais aquilo lá. Então, a mesma coisa acontece com a nota. Eu não consigo editar a nota de vocês, né? Então, por exemplo, sei lá, se a Brenda e o Pedro fizeram trabalho juntos, o Pedro enviou, a Brenda ficou com 0. Eu não consigo ir lá na Brenda e dar nota para ela, né? Porque eu sei que ela fez junto com o Pedro. Na minha planilha aqui está anotada a nota de todo mundo, mas eu não consigo ir lá na Brenda e dar a nota para ela no campus, se ela não tiver enviada, eu não consigo editar. Então, isso também é uma coisa que eles têm que arrumar o quanto antes. O que eu quero deixar claro para vocês é que ninguém vai ser prejudicado por causa disso, tá? Principalmente porque, como a nota vai ser lançada manualmente, digamos assim, né? Eu vou ter que ir lá no sistema do colégio lançar a nota, eu vou ter que lançar a nota do campus lá também. Então, na hora que eu for lançar essa nota do campus, eu tenho que saber que a Brenda mandou junto com o Pedro. Então, na minha planilha está tudo bonitinho. Na planilha que eu tenho por escrito, né? Então, ninguém vai ser prejudicado em função disso, tá? Então, assim, no sistema, as coisas ainda não estão bonitinhas, mas na hora de lançar a nota, né, vai ser tudo arrumadinho, tá? Então, a ideia é que ninguém vai ser prejudicado por causa disso, não, tá bom? Outra coisa, em relação à segunda chamada, são pouquinhos alunos que têm segunda chamada comigo, mas vale para todo mundo, tá? A segunda chamada, apesar dela ser postada para todo mundo, é só quem perdeu que é para fazer, tá? E nem adianta, tipo assim, eu não fui bem na prova, vou fazer a segunda chamada para melhorar. Isso não funciona, tá bom? Então, a gente sabe quem são os alunos que perderam as nossas atividades, a gente só vai validar a nota de quem fez a segunda chamada porque perdeu a primeira, tá bom? Então, não tem essa de fazer a segunda chamada para melhorar, não, tá? O Pedro e Brenda, eu não tenho certeza se a data é essa, não, de fechamento, não, mas é por aí, tá? Eu não sei exatamente o dia, não, mas é nessa semana. Bom, então, eu já falei das notas, então não se preocupem que vocês não vão ser prejudicados, né? A gente vai lançar manualmente no sistema, como a gente fazia antes da quarentena.
A segunda chamada, então, só vai fazer quem perdeu. Inclusive, eu mandei um bilhetinho, né, no Teams, no chat em particular, para quem perdeu, lembrando, né, que é amanhã. E a outra coisa que eu queria falar com vocês dessa coisa mais burocrática é o seguinte. Eu liberei, vocês lembram que eu não estava colocando muita atividade no campus, né? Eu colocava atividade no campus, mas em forma de lista do Word. E aí, na última matéria, que foi de vozes verbais, eu coloquei 3 atividades para serem feitas no campus, que inclusive era às vezes até atividade do livro, mas vocês tinham que responder pelo campus. Eu liberei essas 3 atividades para quem não fez, para ser feita até dia 26, tá? Então, elas estão liberadas, as 3 últimas atividades que foram no campus de vozes verbais, elas estão liberadas para quem não fez antes do recesso fazer até dia 26, combinado? Então, é a chance de quem deixou lá sem fazer para arrumar, para ficar bonitinho o seu rendimento no campus, tá? E deixa eu ver mais o que eu tinha para dizer dessas coisas burocráticas. Acho que era só isso mesmo. Se eu lembrar de alguma coisa, depois eu passo para vocês. Hoje vai ter postagem, hoje vai ser uma matéria nova, tá? É uma matéria bem tranquila. Lembra que eu tinha falado com vocês, né? Que essas matérias, tanto de vozes verbais quanto essa que eu ia começar hoje, são matérias muito tranquilas. A de hoje, inclusive, eu acho até mais fácil que a de vozes verbais. Mas nem por isso, né? Não é para não estudar, muito pelo contrário. A ideia é que, já que é tão fácil, deixa eu estudar, porque aí eu vou entender tudo melhor ainda. E aí, a atividade de hoje, eu vou deixar a postagem, vai ser uma lista de exercícios. Não vai ser no campus. Por quê? Essa matéria que eu vou ela não tem no livro de vocês, tá? Então, quando a gente fez a alteração, a gente escolheu esse livro, algumas matérias que eu julgo importantes, né, que eu discuti com o Thiago, que a gente julga importante para o 8º ano, não tinham no livro, então são matérias que eu acabo fazendo por fora, né? Então, eu dou as atividades por fora para vocês. Aí, essa de hoje, eu vou dar uma lista no Word. Por quê? Porque tem a explicação da matéria. Eu vou deixar o PowerPoint para vocês, vou deixar... eu vou deixar para vocês a lista e vai ser no Word porque tem a explicação da matéria, tá? Aí já na sexta-feira eu volto a colocar as atividades direto no campus para vocês. A de hoje vai ser assim porque no Word tem, junto com os exercícios, uma explicaçãozinha da matéria, que tem no PowerPoint também, mas eu acho que quanto mais vocês tiverem, melhor, tá? Então, a de hoje vai ser no Word, e aí, sexta-feira, eu já coloco no campus. A de hoje vai ser no Word só em função disso, de no Word ter uma explicação da matéria. Como não tem essa matéria no livro, quanto mais lugares vocês tiverem com a explicação, melhor, né? Então, vai ter a explicação no Word, nessa lista de hoje, e vai ter a explicação do PowerPoint também, tá bom? Hoje é a primeira aula, né? Claro que, se não der terminar toda a explicação, na sexta-feira a gente continua, tá bom? Hoje a listinha tem 5 atividades, mas são rapidinho, assim, são, né? Vocês vão ver que é tudo de classificar a matéria que a gente vai estudar hoje, então é bem tranquilo, tá bom? Bom, então vamos lá. Depois dos informes paroquiais, tá aqui minha colinha, para não esquecer de falar nada com vocês. Vamos, então, para a aula em si, a matéria, tá? A gente vai começar a matéria que se chama aposto e vocativo, tá? Marina, as meninas estão falando que sua câmera está ligada. Estou falando aqui porque às vezes você não está lendo o chat. Marina Caldeira, sua câmera está ligada, as meninas estão te alertando. A matéria que a gente vai ver hoje é aposto e vocativo, e é uma matéria bem tranquila, a de vocativo principalmente. E por que a gente estuda as duas matérias juntas? Elas têm muito a ver com a questão da vírgula. A ideia de se a gente colocar ou não colocar a vírgula, deixar de usar a vírgula numa situação, a gente muda completamente o discurso.
E a gente estava estudando isso em vozes verbais, né? Quando a gente analisa um discurso, quando a gente analisa um texto, vocês lembram que em vozes verbais a gente viu que dependendo da maneira como a gente opta em colocar a voz, a gente está priorizando, a gente está ressaltando, a gente está chamando atenção para alguma coisa, né? E quando a gente está trabalhando com aposto, a gente também tem essa intenção. A gente quer ressaltar, a gente quer chamar atenção. E muitas vezes o aposto e o vocativo, eles são escritos de uma maneira errada em função da vírgula. Quando a gente começou a estudar sujeito e predicado lá no 7º ano, e quando eu retomei com vocês no início do ano, uma das regrinhas que eu já falei para vocês, provavelmente o Thiago já falou também, a gente nunca separa sujeito de predicado por vírgula, né? Então, por exemplo, estou escrevendo aqui no chat, tá? Se eu vou escrever assim, ó, Brenda, vírgula, chegou na sala. Muita gente mania de escrever dessa forma, ó, Brenda, vírgula, chegou na sala. Ou se eu estou escrevendo um texto, né, uma narrativa lá. Aí muita gente faz assim, ó, o personagem, vírgula, entrou na sala assustado. E a pessoa vai lá e coloca uma vírgula depois da palavra personagem. O personagem, vírgula, entrou na sala assustado. Esse erro é um erro muito comum de acontecer no português. A gente colocar uma vírgula depois do sujeito. Separar o sujeito do restante da frase, do predicado, por vírgula. É um erro muito comum, né? E aí, hoje, vocês vão entender o porquê de ser errado. Por que a gente não pode colocar essa vírgula aí? O que acontece quando a gente coloca essa vírgula aí? Por que vira colocar essa vírgula aí, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela para a gente começar a estudar a matéria. Me dá um ok aí, por favor, se vocês estão vendo o PowerPoint. Beleza, obrigada, Isabel. Então, olha só, aqui eu coloquei uma tirinha só para a gente poder iniciar. E aí, deixa eu aumentar ela aqui. Eu esqueço de lembrar que vocês veem as coisas pequenininhas na tela. Bom, o personagem fala assim: a função das relações públicas é mostrar às pessoas que nós, vírgula, empresários, vírgula, somos humanos. Sirva-se, Suzanita. O armazém do meu pai convida você a saborear um delicioso caramelo. Oh, obrigada. Aí ela vai encher a mão e pega. Aí ele fala, delicioso caramelo. E que nós, empresários, vírgula, não somos burros. Então, olha só, eu peguei essa tirinha porque nela tem um exemplo de aposto e tem um exemplo de vocativo. Olha só, o vocativo, ele está presente nessa tirinha quando o personagem se dirige a Suzanita. Quando ele fala assim, sirva-se menininha aí, né, da personagem. Quando ele se dirige a ela, esse termo usado para se dirigir a ela, esse termo é chamado de vocativo. Então, o vocativo é simplesmente isso. É a palavra que você usa para se dirigir a alguém, para falar com alguém, para chamar alguém. Então, por exemplo, se eu viro e falo assim, aqui nossa, meu computador hoje, eu tô com conta de jogar ele longe, tanto que ele tá lento. Se eu falo assim com vocês, ó, meninos, vírgula, me avisem se a tela compartilhou. Então, quando eu falo essa frase aqui com vocês, ó, a palavra meninos que eu usei no início dessa frase, isso aqui é chamado de vocativo. Então, a palavra que eu uso
para me dirigir a alguém, para me referir a alguém, quando eu estou falando diretamente com essa pessoa ou com essas pessoas, isso é chamado de vocativo. Então, aqui nessa frase, o vocativo é a palavra meninos. E aí, o que eu quero que vocês percebam? Que todo vocativo, obrigatoriamente, precisa ser separado do resto da frase por uma vírgula. Então, obrigatoriamente, a gente precisa ter uma vírgula ou antes ou após o vocativo. No caso, se ele estiver no final da frase, a vírgula vai vir antes, né? Então, por exemplo, se eu falo assim, qual atividade você perdeu? Brenda. Então, eu estou falando com a Brenda. Pessoal, aí eu falo com ela, né? Qual atividade que você perdeu, Brenda? Olha só, Brenda, nessa frase, vai ser o meu vocativo. E ele vai estar separado do restante da frase por uma vírgula. Gente, é simplesmente isso. Vocativo é isso. É eu localizar na frase com quem eu estou falando, a quem eu estou me dirigindo, ou com quem a pessoa que disse a frase está se dirigindo, né? Posso ter também no meio, se eu falo assim, olha, aí daí se eu falo assim, tem umas frases já aqui, deixa eu olhar aqui nos meus exemplos. Então, a explicação é essa aqui, ó. Vocativo é um termo que não possui relação sintática com outro termo da oração. Isso, Brenda, não importa, tá? Ele pode estar no meio da frase, ele pode estar no final. Por exemplo, eu posso falar assim, ó. Você vai, Brenda, à festa? Não, né? Você não vai, porque nós estamos de quarentena. Mas olha só, eu vou fazer desse jeito, ó. Você vai, Brenda, na festa? Então, o que aconteceu aqui? A palavra Brenda, que é o vocativo da nossa frase, está entre vírgulas. Então, obrigatoriamente, eu preciso colocar vírgula para separar o vocativo. E o que eu estava lendo aqui? Que ele não tem relação sintática com outro termo da oração. Então, por exemplo, ele não está preso a nada da oração, ele não pode ser substituído por nenhum outro termo da oração. Na hora que eu for explicar o aposto, eu vou mostrar para vocês que o aposto é diferente, que o aposto ele pode ser substituído por um termo da oração, tá? O vocativo não, ele é isolado da oração, ele não tem relação com nenhum outro termo da oração. Então, ele não pertence. Isso é importante também. Ele não faz parte nem do sujeito e nem do predicado da oração, tá? Ele é fora. Se eu pedir para separar a frase, né? Então, nesse caso aqui, ó, você vai, Brenda, na festa, o você vai ser o sujeito, o vai na festa vai ser o predicado e o Brenda fica, tá? Ele não participa nem do sujeito e nem do predicado. E aí, gente, no caso, né, como eu estou sempre me referindo a alguém, a ideia é que ele está associado à segunda pessoa do discurso. A segunda pessoa do discurso é o você, né? O você ou vocês, o tu, no caso, né? Que a gente não usa, então por isso que eu estou falando você. Mas ele vai estar sempre associado ao tu, porque é a pessoa com quem eu falo. No português, a gente sabe que a gente tem 3 pessoas no discurso. A primeira pessoa é a que fala, é o eu, ou nós, né, se for no plural. A segunda pessoa é com quem eu falo, que é o tu, ou vós. E a terceira pessoa é de quem eu falo, que é o ele, ou eles. Então, o vocativo, ele está relacionado à segunda pessoa. É a pessoa com quem eu falo, é o tu, o você. Então, olha só, nessa frase aqui, ó, não fale tão alto, Rita. Deixa eu aumentar ela aqui. Não fale tão alto. Olha só, atrás aqui, ó, então eu coloquei, né, o Rita como o vocativo. Eu estou falando com a Rita, eu estou me referindo a ela, eu estou dizendo para ela não falar alto.
Agora, se eu tivesse aqui na frente uma oração assim, ó, a Rita está falando alto. Aqui eu já não teria um vocativo, porque não sou eu falando diretamente com ela. Eu estou falando dela. Aí aqui a Rita seria o sujeito da nossa frase, né? Nesse caso aqui, ó, quando eu falo assim, não fale tão alto, Rita, o sujeito dessa oração é como se ele tivesse escondido, é como se fosse você. Não fale você tão alto, Rita, tá? Então, o sujeito, nas frases que eu tenho o vocativo, ele fica oculto, é como se fosse o você. Não fale tão alto você, Rita, né? Então, eu já tiro o sujeito porque eu estou falando com ela. Então, na segunda frase, essa que eu criei, a Rita está falando alto, eu estou falando dela. Na frase que tem vocativo, eu estou falando com ela. Eu estou falando com a Rita. Olha na de baixo. Senhor presidente, queremos nossos direitos. Então, senhor presidente é um vocativo. Esse daí eu coloquei para vocês verem que muitas vezes o vocativo pode ser um pronome, esqueci o nome, gente. O pronome que a gente usa para definir senhor, senhora, você sumiu. Vou lembrar, deu um branco aqui agora. Aí no de baixo, ó, a vida, minha amada, é feita de escolhas. Aqui, Brenda, ó, um exemplo que você tinha perguntado no meio, tá vendo? Ó, então, a vida, minha amada, é feita de escolhas. Eu estou conversando com a pessoa amada, né? Eu estou falando com a pessoa que eu amo. Então, minha amada é o vocativo e ele está separado tanto aqui quanto aqui por vírgula. Da mesma forma aqui, né? Senhor presidente, vírgula. Olha só, o vocativo seria o senhor presidente. Então, vocês vão perceber que o vocativo, então, resumindo, é uma palavra que eu tenho na oração usada para chamar, para me dirigir a com quem eu estou falando. E, obrigatoriamente, ele é separado por vírgula. A matéria, gente, vocativo é só isso, acabou, não tem mais nada. Não tem classificação, não tem tipo de vocativo. Como é que a gente estuda isso? Vocês vão localizar nas frases para mim o vocativo dentro da frase. Então, eu dou uma tirinha para vocês, por exemplo, peço para vocês localizarem o vocativo. Vai acontecer, e aí vai ser mais no final da aula que eu vou mostrar para vocês, frases em que eu vou ter uma ambiguidade, que eu não vou saber se aquilo que eu estou dizendo é um vocativo ou é um aposto. Aí é que entra porque que as duas matérias são estudadas juntas, tá? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Ó, nessa primeira tirinha, aí a personagem fala assim, Deus, gostaria de saber como é o paraíso. Aí ele responde, é um lugar calmo, cheio de paz e harmonia, com ruas de ouro incrustadas com diamantes. E vou poder acessar o Orkut? Não, aqui só usamos Facebook. Então, olha só, na primeira tirinha, qual é o vocativo presente? É a palavra Deus. É só isso, gente. Não tem pegadinha, não tem mistério, não tem uma dificuldade, não tem alguma coisa que eu estou escondendo, tá? Não tem classificação, é só uma. Se eu perguntar para vocês, pessoal, na primeira tirinha, qual é o termo que é o vocativo? Deus. Acabou. Simples assim. Depois, olha na tirinha de baixo. O Agar fala assim com o filho dele. Hamlet, quando você se casar e tiver sua própria casa, você deve estar sempre em guarda contra o inimigo oculto. Eles invadirão sua casa, comendo e bebendo, pegando seu dinheiro, seus bens, a menos que você tenha muito cuidado. Quem são essas pessoas, papai? Eles se chamam parentes. Então, nessa daí, exatamente, quem são os vocativos nessa frase? Hamlet, no primeiro balãozinho, e papai, lá na fala do filho, no segundo quadrinho, né? Então, Hamlet e papai. É só isso, gente. Deu para entender? Ok? Tá de boa essa matéria? Muito fácil, né?
Aí, olha só para não falar que ela é um pouquinho tão fácil assim, só vou acrescentar para vocês essa informação aqui. O vocativo, ele pode vir acompanhado de algumas palavras que a gente chama de interjeição. Interjeição são palavrinhas que a gente coloca na frase que pode dar ideia de espanto, que pode dar ideia de alegria, que pode dar ideia de susto. Então, por exemplo, se eu falo assim, gente, temos que estudar mais. Esse é uma interjeição. Se eu falo, olá, diretora, a senhora está muito elegante hoje. Esse olá é uma interjeição. Ou se eu falo, ó Cristo, iluminai-me nas minhas decisões. Esse ó também é uma interjeição, tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Quando vocês virem uma interjeição na frase, já fique esperto, porque pode ser que tenha um vocativo ali por perto, né? E vocês vão ver também, na hora que eu misturar o vocativo com o aposto, vocês vão ver que a interjeição é uma coisa que ajuda a gente a separar um do outro. A interjeição consegue fazer a gente descobrir a ambiguidade, né? A gente desfazer a ambiguidade, digamos assim. Deixa eu passar isso aqui para outro slide, para ficar mais fácil para vocês verem. Ó, então, nessa daqui, o Chico fala assim para o pai dele: ô pai, não conta mais história para eu dormir? Pro quê, filho? Eu sempre acabo dormindo na metade, fico sem saber dos fins. Então, olha, nessa tirinha, qual seria o vocativo? Pai, na primeira, e na fala do pai, né, ainda no primeiro quadrinho, o filho, né? Então, seria pai e filho. O Chico se dirigindo ao pai e o pai se dirigindo ao filho. Então, pai seria o vocativo e filho seria o outro vocativo. E no caso do pai, a gente tem junto com o vocativo essa interjeição. O pai, né? Porque aí ele está falando num tom de, tipo, de pedido, né? Ô pai, não conta mais história. Então, tem esse o aí para dar uma entonação, né? A gente chama essas palavrinhas de interjeição. Olha nessa aqui, ó. O sábio fala assim: olá, garotinha, dê-me um beijo e terá uma bela surpresa. Aí ela vai, beija, ele vira um príncipe. Aí ela fala assim: um príncipe? Ah, pensei que você fosse transformar num pipoqueiro, num padeiro. Então, nesse caso aí, olha só, o olá, garotinha. O garotinha é um vocativo, né? E ele está acompanhado da interjeição olá. Então, quando eu perguntar para vocês, né, qual é o vocativo, a interjeição ela não vem junto, tá? Ela acompanha o vocativo, mas o vocativo é só a palavra garotinha, ok? A interjeição ela é acompanhante do vocativo, digamos assim, tá bom? Então, só para vocês perceberem que muitas vezes, quando você tiver em dúvida se é realmente um vocativo, se tiver uma interjeição por perto, já te ajuda a perceber que sim, tem um vocativo ali, tá bom? E, por último, não, ele tem mais algumas aqui para a gente... Essa matéria é muito difícil, né? Então, eu coloquei várias tirinhas para ficar mais fácil. Ó, ei, mãe, eu vou fazer parte da peça da escola. Eu vou ter uma fala e tudo mais. Isso é maravilhoso, Calvin. É uma grande peça dramática. Minha personagem vai fazer todo mundo ficar em lágrimas até o fim do segundo ato. Qual que é a peça? Nutrição e os 4 grupos alimentares. Eu sou a cebola. Então, olha só, quais são os vocativos que a gente tem? No primeiro quadrinho, mãe, e no segundo quadrinho, Calvin, tá? Então, mãe, e aí ainda tem uma interjeição, né? Ele fala, ei, mãe. Então, tem o ei lá como interjeição. Mãe é o vocativo. E no segundo quadrinho, o Calvin é o outro vocativo. Nessa daqui, o Garfield falando, ei, todo mundo, época de festas natalinas. Você já abraçou sua árvore de Natal hoje? E aí ele fica lá, né, todo agarrado nos pelos dele com os negócios da árvore. Então, olha só, ei, todo mundo. O todo mundo é o vocativo. O ei é a interjeição que acompanha o todo mundo, tá? E na de baixo, o menininho tá lá jogando bola na chuva,
andando de bicicleta na chuva, jogando videogame molhado, né? Provavelmente chegou em casa, não enxugou e tá lá jogando videogame molhado. Aí a mãe fala com ele: como tu foi te gripar desse jeito, gurizinho? Não sei. Aí o gurizinho seria o vocativo dessa tirinha. E por último, essa daqui que o personagem fala assim: Deus, por que você, na sua infinita sabedoria, foi criar minha sogra? Filho, se eu não a houvesse criado, sua mulher não seria do jeitinho que ela é. Finalmente descobri o motivo do ódio que eu sinto por ela. Então, olha só, no primeiro quadrinho, o vocativo é Deus, e no segundo quadrinho, o vocativo é filho, tá bom? Então é isso, gente. Deu para entender? Vocativo, alguma dúvida? Podemos passar para o aposto? Então, beleza. Então, vamos lá. Aí, agora, já tem, né? Já tem um pouquinho mais de informação da matéria de aposto. Então, vamos lá. O aposto, ele é um termo diferente do vocativo, porque ele já vem relacionado a algum outro termo da oração, tá? E ele também, a gente vai ver 4 tipos de aposto. Dos 4, só um que não usa vírgula. Os outros 3, a gente vai ter um sinal de pontuação junto com o aposto. Então, por isso que muitas vezes a gente acaba confundindo o aposto com vocativo, tá? Então, olha só. Nessa frase aqui, ó. Ontem, segunda-feira, passei o dia com dor de cabeça. Essa palavrinha aqui, ó, segunda-feira. Essa palavra, ela está separada por vírgulas. E a qual termo da frase que vocês acham que ela está fazendo referência? O segunda-feira, ele está ali fazendo referência a qual da frase? Ontem, segunda-feira, passei o dia com dor de cabeça. Ontem, né? Isso mesmo, Carol. O ontem é o dia que eu passei, né? Que eu estava com dor de cabeça. Segunda-feira, então, foi usado para explicar qual dia que foi que eu passei o dia com dor de cabeça. Que dia que foi ontem? Segunda-feira, né? Então, essa palavrinha aí, segunda-feira, a gente chama de aposto. Ela é um aposto do termo ontem. Então, o que é um aposto? Ele é um termo que vai aparecer na frase, nesse caso aí, para poder explicar esse termo que apareceu anteriormente. Então, por exemplo, se eu usasse assim, vamos supor, aqui na turma aí tem várias Carols, né? Então, se eu colocasse, por exemplo, assim, Carol, vírgula, Abrante, vírgula, respondeu junto com a outra Carol. Então, quando eu coloco entre parênteses Abrante, eu estou querendo mostrar qual das Carols que me respondeu. Então, eu estou explicando, eu estou trazendo uma informação a mais para a minha frase. Isso é um aposto que a gente chama de aposto explicativo. Então, se eu falo, por exemplo, assim, o aposto, Gabi, você vai ver, na hora que eu terminar de te mostrar aqui, a diferença é que ele vem colocado de uma maneira diferente dentro da frase. Então, por exemplo, se eu falasse, né, a gente vai ver que o aposto especificador, por exemplo, ele sempre vai ter uma função de substantivo próprio. Sempre é quando eu coloco palavras com letra maiúscula. Então, se eu falo assim, por exemplo, Colégio Santo Agostinho. Aí, Santo Agostinho, ele poderia ser um adjunto de nominal. Só que, como ele é com letra maiúscula, ele é um nome próprio, aí ele ganha o nome de aposto. Então, na hora que eu explicar os 4, vai ficar mais fácil para você entender por que não é adjunto de nominal. O que mais parece com adjunto de nominal é o especificador. Só que aí tem essa questão dele ser com letra maiúscula. Então, na hora que eu terminar, você vai conseguir perceber qual que é a diferença. Esse aposto, o explicativo, que é esse que eu estou mostrando para vocês agora, é como se eu trouxesse para a frase uma explicação extra. É como se eu não precisasse trazer aquela explicação. Eu estou colocando ela na frase a mais. Então, vamos ver aqui, ó, nessa frase aqui de baixo. Você fala assim, ó. Dona Aida serviu o patrão. Pai de Marina, menina levada.
Então, olha só, eu podia simplesmente falar só assim, ó, Dona Aida serviu o patrão. Só que eu quis trazer uma informação a mais sobre o patrão. Qual informação que eu trouxe sobre o patrão? Que ele é pai da Marina, né? E aí eu quis trazer uma informação sobre a Marina. Quem que é a Marina? Menina levada. Então, eu poderia não colocar essas informações na frase, né? Por exemplo, a frase poderia, inclusive, terminar aqui, ó. Dona Aida serviu o patrão, pai de Marina. A frase podia acabar aqui, mas eu quis dar uma informação a mais. Quem é a Marina? É a menina levada. Então, o aposto, ele tem essa função, o aposto explicativo, de trazer uma informação extra dentro da frase. Não, Carol, nem todas, tá? É só mesmo essas orações que eu estou me dirigindo para falar com alguém, tá? Não é obrigatório que todas as orações tenham vocativo e nem aposto, tá? Eu posso ter várias frases que não tem, inclusive, né? Eu só vou, geralmente, quando que vai aparecer aposto? Situações de diálogo, aposto não, vocativo, né? Vocativo vai aparecer em frases, em situações de diálogo, que eu tenho uma pessoa conversando com a outra. Dificilmente eu vou usar um vocativo se eu não estou conversando com alguém, né? A não ser que eu conte. Aí eu cheguei para Carol e falei, Carol, o que você achou da aula? Aí eu estou reproduzindo a fala que eu tive com você. Mas não é uma obrigação, não, tá? Não é toda frase que tem. Então, olha só, nesse caso aqui, né, eu usei o aposto para poder... Não, eles não são relacionados, tá, Ana Clara? Não tem necessidade, não. Um pode existir independente do outro. Eu posso ter uma frase só com aposto, outra só com vocativo, e eu posso ter frase que tem os dois ao mesmo tempo, tá? E aí não tem problema nenhum, não. Então, vamos ver aqui, ó, nessa tirinha. O personagem fala assim, ó, Sven, quero que conheça a única pessoa do mundo que eu gostaria de ter ao meu lado durante uma batalha. Helga, a mulher do Agar. Então, vocês concordam que ali, quando eu falo a mulher do Agar, eu estou explicando quem que é a Helga, né? Nesse caso, olha como que a frase parece muito com o vocativo. Se a gente olhar para a frase, tá vendo que tá Helga, vírgula, né? Parece muito com uma frase que tenha vocativo. Mas nesse caso não é. Ele está mostrando para o outro personagem quem é a mulher que ele gostaria de ter junto com ele na batalha. Aí ele apresenta ela. Ele olha para ela e apresenta. Helga, a mulher do Agar. Então, a mulher do Agar está explicando quem é a Helga, ok? Olha na de baixo. Ele fala assim, ó. Desaparecido. Meu tigre, vírgula, Haroldo. Aí o Calvin perdeu o tigre dele, ele está escrevendo um bilhete, né? E aí a mãe fala, talvez você devesse descrevê-lo, né? Para ficar mais fácil as pessoas acharem o Haroldo. Aí ele fala assim, por um lado calmo, um tanto peculiar, um bom companheiro, mas um pouco estranho, para dizer a verdade. Aí a mãe dele fala assim, eu quero dizer como ele se parece, que ela fala para descrever ele fisicamente. E o Calvin começa a descrever ele psicologicamente, né? Então, olha só, no primeiro quadrinho, quando ele fala assim, só um minutinho, Carol, quando ele fala assim, desaparecido, meu tigre, vírgula, Haroldo. Então, o Haroldo aqui, ele está funcionando como uma explicação de quem é o tigre. Então, o que a gente vai entender? Olha só, o aposto, né? Todos esses que eu mostrei até agora para vocês, é um tipo de aposto explicativo. Então, todas as vezes que eu quiser trazer uma informação extra para vocês, então, por exemplo, se eu falo assim, ó, vou inserir aqui, ó, por exemplo, Carol, vírgula, aluna do 8º ano, vírgula, está na live. Então, nessa frase aqui, olha só, eu poderia simplesmente, se eu quisesse, falar só assim, ó, Carol está na live. Poderia só ser assim a frase.
Só que eu quis trazer uma informação a mais, aluna do 8º ano. Então, esse termo que eu coloquei a mais, entre vírgulas, isso é importante, tá? Ele também, assim como o vocativo, aposto explicativo, ele precisa estar entre vírgula, tá? É obrigatório também. Então, é uma informação a mais que eu trago para a frase. Olha só os exemplos que eu coloquei aqui. Deixa eu aumentar o tamanho. Se eu falo assim, ó. Peraí. Vou passar isso aqui para cá. Olha só essa frase aqui, só para vocês terem uma ideia do que seria, então, o aposto explicativo. Ó, a ecologia, vírgula, ciência que investiga as relações dos seres vivos entre si e com o meio em que vivem, adquiriu grande destaque no mundo atual. Vocês concordam comigo que eu poderia só falar isso aqui, ó? A ecologia adquiriu grande destaque no mundo atual? A frase poderia ser só essa, né? A ecologia adquiriu grande destaque no mundo atual. Só que eu coloquei uma explicação dentro da frase sobre o que é a ecologia. Então, coloquei, ó, a ecologia, vírgula, ciência que investiga a relação de seres vivos entre si e como é que vivem, adquiriu destaque no mundo atual. Então, essa explicação que eu trago entre vírgulas dentro da frase, ela é uma explicação extra, a gente chama de aposto explicativo. Olha aqui o outro exemplo que está aqui. Gregório de Matos, autor do movimento barroco, é considerado o primeiro poeta brasileiro. Então, olha, vocês concordam que eu poderia tirar isso daqui da frase? Eu poderia falar, Gregório de Matos é considerado o primeiro poeta brasileiro. Só que eu quis trazer uma informação a mais. A informação que eu trouxe é, quem é o Gregório? Autor do movimento barroco. Então, eu coloquei uma informação aqui dentro da frase, mostrando quem é o Gregório de Matos. Essa informação era obrigatória? Era necessária dentro da frase? Não, não tinha necessidade de eu colocar ela aqui dentro da frase. Mas eu coloquei como um a mais, um extra, né? Olha essa daqui, ó. Pelé, o rei do futebol, fez 1000 gols, fez mais de 1000 gols. Ó, eu precisava colocar o rei do futebol? Não, principalmente pelo fato dele ser uma figura pública, né? Das pessoas saberem quem é. Então, a minha frase poderia ser assim, ó. Pelé fez mais de 1000 gols. Só que eu fui lá e coloquei uma informação extra. Eu acrescentei dentro da frase que o Pelé é o rei do futebol. Então, observa, aqui, ó, o rei do futebol está explicando quem é o Pelé. Então, o rei do futebol vai ser o aposto dessa frase. Olha essa daqui de cima, ó. Tá assim, ó. Pedro, que é um dos meus melhores amigos, obteve nota máxima na prova de matemática. Eu não precisava de colocar essa informação aqui, ó, que é um dos meus melhores amigos. A frase poderia ser somente assim: Pedro obteve nota máxima na prova de matemática. Mas eu quis colocar uma informação extra dentro da frase. Então, eu coloquei que é um dos meus melhores amigos. Então, todas as vezes que a gente quiser acrescentar uma informação extra, eu quiser colocar uma informação a mais na frase, essa informação vai ser chamada de aposto. Então, a explicação está aqui em cima, ó. Ele é usado para explicar o termo anterior. E ele aparece isolado na frase por vírgulas, travessões, dois pontos ou parênteses. Ele poderia ser assim, ó. Gregório de Matos, eu posso pôr um parênteses, autor do movimento barroco, eu tiro a vírgula, porque o parênteses já faz esse papel, né?
é considerado o primeiro poeta brasileiro. Então, eu poderia ter colocado entre parênteses. Aqui, ó, no Pedro, eu poderia ter colocado um travessão. Pedro, que é um dos meus melhores amigos, obteve nota máxima na prova de matemática. Tá? Vou ver aqui a pergunta da Carol. Nossa, mãe, você esqueceu da minha festa de aniversário. O nosso é a interjeição que acompanha o vocativo mãe. Isso mesmo, Carol. Isso mesmo. Agora, se você... por exemplo, você poderia colocar um aposto assim, ó. Nossa, mãe, você esqueceu da minha festa de aniversário, vírgula. Que seria comemorada hoje, por exemplo. Essa frase aí ficou meio estranha para a gente colocar um aposto. Só se a gente fosse colocar, por exemplo, a minha festa, vírgula, a de aniversário. Aí é como se você tivesse, né, mais de uma festa, se você quisesse explicar qual festa que é, tá? Mas o nosso aí é uma interjeição, sim, isso mesmo. Então, olha só. Agora, só para a gente fechar aqui, se a gente ver se vocês conseguem perceber aqui, ó. Deixa eu colocar um slide novo aqui. Se a gente fosse fazer assim, ó. O rei do futebol, vírgula, Pelé, vírgula, fez mais de 1000 gols. E se eu falasse assim, Pelé, vírgula, o rei do futebol, vírgula, fez mais de 1000 gols. Acho que por aqui vai ficar bem fácil de vocês perceberem. Olha só, se eu, na primeira frase, na frase de cima, qual que é o aposto que eu tenho na frase? O rei do futebol, Pelé, fez mais de 1000 gols. Na frase de cima, qual que é o termo que é o aposto? Em pessoas. Pelé, isso mesmo. Então, na frase de cima, Pelé, a palavra Pelé, está explicando quem é o rei do futebol. Então, nessa frase aqui de cima, olha o que eu tenho. O Pelé aqui, ó, ele é o aposto e ele está explicando, né? Ele está fazendo uma referência ao termo que veio antes, que é o rei do futebol. E, no caso, o rei do futebol é o sujeito da nossa frase, né? O rei do futebol é o sujeito. Olha só, Pelé, nessa frase, é o aposto. Ele está explicando quem é o rei do futebol. Na de baixo, é o contrário. Na de baixo, quem que é o sujeito? O sujeito aqui é o Pelé. Qual é o termo que está sendo explicado, usado para explicar quem que é o Pelé? O rei do futebol. Então, aqui, a gente tem o inverso. Aqui, agora, o aposto é o rei do futebol e o rei do futebol está explicando quem é o Pelé. O Pelé aqui que está recebendo o aposto. Então, o aposto, ele sempre vai estar, esse no caso, né? Que é o aposto explicativo. Eu não vou conseguir explicar os outros tipos de aposto hoje para vocês. Então, são 4 tipos. Explicativo, especificativo, enumerador e resumidor. Hoje a gente está só no explicativo, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o rei do futebol, vírgula, Pelé fez mais de 1000 gols. Pelé, o rei do futebol, fez mais de 1000 gols. Então, olha só, eu poderia escrever essa frase de 2 maneiras. O rei do futebol fez mais de 1000 gols. E eu poderia escrever Pelé fez mais de 1000 gols. As frases poderiam ser dessa maneira aqui, ó, conforme elas estão aqui embaixo. Podia ser dessa maneira. Tá certinha a frase? Tá. O sujeito dessa aqui é o rei do futebol e o sujeito da de baixo é Pelé, né? Tá certo? Tá certíssimo. Só que eu quis colocar informações extras. Então, na de cima, eu fiz uma explicação de quem que é o rei do futebol, caso alguém não saiba. E na de baixo, eu fiz uma explicação de quem é Pelé, caso alguém não saiba.
Eu posso tirar essas informações? Posso, não tem problema nenhum, né? Que isso, Gabi? Você está chegando agora ou você está dando bom dia para sair? Então, gente, olha só. Para a gente fechar, o aposto explicativo, ele vai sempre estar explicando um termo anterior da frase e ele obrigatoriamente precisa estar separado por um sinal de pontuação. Pode ser parênteses, pode ser travessão, pode ser a vírgula, tá? Então, essas são as características principais do aposto explicativo. Ele vai estar explicando um outro termo presente da frase. Tanto, gente, que olha só, por exemplo, nessa frase aqui de cima, se eu quiser tirar o sujeito e deixar o aposto, eu posso. Aí o aposto passa a ser o sujeito da frase, né? Se eu quiser sumir com isso daqui, ó, dá, porque o Pelé vai substituir o aposto. Então, diferente do vocativo, é isso que eu tinha falado com vocês no início, o vocativo ele não está relacionado a nada da frase, ele não pode ser substituído. O aposto ele pode substituir o sujeito na frase, no caso, né? Se for o sujeito que ele estiver explicando. Tá? Então, o aposto explicativo ele pode substituir qualquer termo da frase que ele estivesse referindo a ele, ok? Até aí, deu para entender o que é o aposto explicativo? Beleza? Ô, gente, então, olha só, a postagem de hoje, ela estava misturando todos os exercícios, todos os tipos de aposto. Como eu não terminei de explicar a matéria, então não vou postar hoje, tá? Eu vou deixar para postar na sexta, que eu já vou ter terminado a matéria toda, tá bom? Eu vou colocar o vídeo da live hoje e não vou postar porque os exercícios estão misturando a matéria inteira e eu não acabei a matéria com vocês, tá bom? Então fica para a sexta postagem. Ah, Matheus, adorei. Perfeita sua frase, viu? Professora de português é um aposto explicativo. E Lavínia... Aí, ó, gente, o Matheus fez uma frase com aposto e vocativo. Aposto do vocativo. Ficou perfeito, Matheus. Ok? Então é isso, meninos. Um abraço. Até sexta.